Oi, gente. Eu sou o professor Marcelo Lasnor e agora a gente vai para a aula do módulo 3 do nosso curso Neurociência na Educação. Vamos falar hoje sobre emoção, cognição e neurodiversidade. O que são emoções? Às vezes a gente tem uma dificuldade, de dizer concretamente do que se trata a emoção. Mas, na neurociência, a emoção é algo muito claro. Botei na tela aí, ó. São reações corporais. São reações que passam ou pelo comportamento da pessoa, ou são reações viscerais. Ou seja, os órgãos respondem a uma determinada experiência e essa resposta fisiológica corresponde a uma emoção, que pode ser, por exemplo, o coração acelerar, o estômago embrulhar. Esse tipo de comportamento é uma emoção do ponto de vista fisiológico. Então, para a gente na neurociência, a emoção é um sinal fisiológico que o corpo tem a partir de uma experiência externa que chegou para esse corpo. Quem cuida fisiologicamente das emoções do nosso corpo é um sistema chamado sistema límbico. Sistema límbico, pessoal. Esse é o sistema que cuida emocionalmente do nosso corpo. Só que o sistema ele tem uma certa complexidade. Além dele cuidar da questão do processamento das emoções, ele também cuida de duas outras funções, como estou mostrando aí no slide. Ele cuida também do processamento da memória e nessa mesma região, nesse mesmo circuito, também cuida do sistema de recompensa do corpo. O sistema límbico, vamos para o slide? Eu coloquei as suas estruturas principais. É lógico que a gente não vai entrar aqui, não é nem a pretensão do curso que a gente fale de neuroanatomia do ponto de vista de conhecer todas as partes da estrutura do sistema nervoso. Mas eu coloquei que tem uma parte do sistema límbico, que é uma parte cortical, ou seja, ela está propriamente instaurada no cérebro, que é o giro do cíngulo, e outras regiões que são subcorticais. Dessas regiões subcorticais, que estão nomeadas aí amígdala, núcleos mamilares, núcleo accumbens e hipocampo, no próximo slide eu vou dar destaque para duas delas, que são a amígdala e o hipocampo. O hipocampo ele está ligado com os processos de memória. Ele é fundamental no momento que a gente recruta as nossas experiências adquiridas para formar uma memória que possa ser evocada. Portanto, o hipocampo é um centro visceral para o processo de memória e estruturas que porventura, ou fenômenos que porventura, interfiram no mecanismo de funcionamento do hipocampo, vai atrapalhar de sobremaneira a memória. Mas eu vou dar destaque para uma outra estrutura hoje, porque a gente está falando de emoção. E a estrutura que está altamente relacionada com esse processamento emocional se chama amígdala. Está aí ela apontada. Está vendo o lugar dessa amígdala? É preciso tomar cuidado. Viu, pessoal? O pessoal acha que a amígdala, alguém já tirou a amígdala. Então, tome cuidado com essa questão, porque eu estou falando de amígdala cerebral. E essa a gente não pode retirar. Por quê? Eu até coloquei aqui para fazer essa comparação, tá vendo? A amígdala que o pessoal tira é uma amígdala que a gente chama de tonsila palatina. Ela tem a ver com o sistema imunológico do indivíduo. Agora, a amígdala cerebral é essa que a gente está falando. Tá? Vamos ver o que ela faz. Então, dá uma olhada aí na tela, o tanto de função que está associada com as funções, com a estrutura da amígdala. Né? Então, medo. A estrutura do medo, ela tem como seu local a amígdala. As nossas inseguranças, as nossas incertezas também passam por essa região. Então, dá uma olhada na tela, nas funções das amígdalas. Então, observem que tem muitas funções associadas a essa regiãozinha que fica abaixo um pouquinho do cérebro, mas compõe o sistema límbico. Está ligado com o medo. Nosso medo está associado a essa região. Está ligado com a incerteza, com as nossas inseguranças. Está ligado também com a agressividade, com a sexualidade e também ligada com a empatia. Então, todas essas questões, elas passam pela amígdala, de modo que a amígdala, é como eu disse antes, a gente não pode ficar sem a amígdala, porque esse experimento já foi feito com animais e os resultados são incrivelmente perturbadores em termos de comportamento. Mas, de novo, gente, o foco hoje é falar
de uma função específica da amígdala, que é o processamento das emoções. Por que falar de emoção num curso de neurociência na educação? Porque a emoção é algo absurdamente central na aprendizagem. É sério, é importante que todo mundo reconheça o papel da emoção no processo de aprendizagem, no processo de aquisição de uma memória a respeito de uma experiência. Abrir mão do conhecimento sobre o quanto a emoção impacta nesse processo seria a mesma coisa que abandonar o processo de aprendizagem de modo eficaz. Então, coloquei aí na tela que a emoção direciona a atenção. A gente tem muitas dificuldades, às vezes, em sala de aula, de ganhar a atenção do aluno, e a emoção está diretamente ligada a esse processo, então ela tem que ser pensada para conquistar essa atenção. Coloquei também que influencia fortemente na memória. Uma memória que tenha uma base emocional por trás, ela tende a ser potencializada a longo prazo de modo muito mais fácil do que em outras situações não emotivas e impacta na tomada de decisão. E aí tem uma coisa muito importante, que é uma visão que se tem da dicotomia entre razão e emoção. O grande paladino, né, o grande profeta, vamos dizer assim, entre aspas, tá, dessa ideia foi o René Descartes, mas nós temos um livro assim, muito importante em neurociência, cujo título é O Erro de Descartes, exatamente para contestar essa coisa de que a razão e a emoção são coisas separadas entre si. E aí eu estou trazendo a neurociência de uma informação preciosa. Não são. Não são opostos. Eles são integrados no nosso processo de formação de comportamento, de tomada de decisão, de aprendizagem, enfim. E a emoção é um processo fundamental para a tomada de decisão, para a aprendizagem, para a modulação de comportamento, de modo que entender a razão como sendo o contrário da emoção, que foi algo que, por exemplo, o filósofo René Descartes trouxe. Inclusive, a gente tem um livro cujo título, de um neurocientista, cujo título é exatamente esse, O Erro de Descartes, para acabar, né, para ressignificar essa ideia de que razão e emoção não se conectam. Dá uma olhada no slide. A emoção é importante porque direciona a nossa atenção, influencia na nossa memória e, como eu disse, impacta no processo de tomada de decisão. Já já eu vou fazer esse comparativo para dar a dimensão de como essas questões são importantes, decisivas e indissociáveis no nosso pensamento e no nosso comportamento. Botei aí um slide só para representar, para frisar isso, gente. Tá? É um mito. É um mito da separação da razão e da emoção. E como é que a neurociência encontra recursos concretos para dizer que isso é um equívoco? Então vamos voltar para a anatomia do sistema nervoso central, particularmente do cérebro. Então está aí mais uma vez a divisão do cérebro segundo seus lobos: frontal, parietal, temporal e occipital. Foco agora, gente, no lobo frontal, né? O que fica bem nessa região da frente da cabeça. Lá, nessa região do frontal, existem pequenas subdivisões chamadas de lobos pré-frontais. Nós temos 2 especificamente que se correlacionam com o assunto de hoje. Então, vocês estão vendo aí o córtex pré-frontal ventromedial e o outro que é o dorsolateral. É anatomia, são nomes, né, que provavelmente você tende a esquecer, mas é importante saber que a gente tem essas 2 regiões na região do pré-frontal. E aí eu separei, dá uma olhada no slide, né, o CPF, córtex pré-frontal dorsolateral, tá vendo em cima? E embaixo o CPF, o córtex pré-frontal ventromedial. São 2 regiões distintas. O que elas fazem? Tá? O dorsolateral, o DL, ele é um córtex mais associado com o que poderíamos chamar de um córtex, ou pré-córtex, né? O córtex pré-frontal racional. Enquanto que o ventromedial, que eu estou chamando de VM aí, ele estaria mais relacionado
com uma intuição emocional, enfim. Ah, professor, mas você acabou de dizer que não tem separação entre razão e emoção. Sim, a gente tem duas regiões separadas, mas que nunca funcionam separadas. É isso que eu quero mostrar para vocês. Dá uma olhada agora nesse esquema que eu fiz comparando essas duas regiões. Então tá aí o dorsolateral, o da esquerda, ele é, como eu disse no slide anterior, o racional, por assim dizer. Mas dá uma olhada no slide. Quais são as características do pré-frontal DL, né? O dorsolateral. Ele é cognitivo e analítico. Ele organiza, planeja, ele mantém um foco, ele controla impulsos. Então, essa região tem, assim, no abecedário dela, essas funções. Agora, dá uma olhada no córtex pré-frontal ventromedial. Olha as características fisiológicas dele. Emocional e intuitivo. Avalia o que importa. Olha só como é importante, né? Essa função é essa segunda região, segunda só na apresentação aqui, ela é tão importante quanto a primeira. Ele avalia o que realmente importa. Olha o próximo. Tá? Ele pesa o risco e a recompensa do que você está fazendo. Veja se essas duas, né, frases que eu coloquei, esses dois itens que eu tratei aí, se eles não são fundamentais para uma boa decisão, para uma tomada de decisão. E ainda assim, ele é muito importante para escolhas sociais. Então você veja, já foi feito vários experimentos disso, que acontecem naturalmente, muitas das vezes, não chega a ser nem experimental, mas de, por exemplo, pessoas que tiveram uma das duas regiões afetada, por exemplo, por um AVC. E como a partir disso, essas pessoas passaram a tomar péssimas decisões, especialmente aqueles que tiveram a lesão no córtex ventromedial, né, que é esse dito da emoção. E embaixo eu coloquei uma frase-chave, vamos dar uma olhada? Eles não são opostos, gente. Eles são integrados. Definitivamente, razão e emoção andam juntos. Eles não existem, de uma certa maneira, isolados. Porque quando existem, de modo isolado, tudo isso é muito péssimo do ponto de vista comportamental. Bom, a partir disso e de outras questões, como nós organizamos as nossas ações no dia a dia? Uma coisa importante na execução de todas essas questões que passam por essa tomada de decisão usando as duas regiões do córtex pré-frontal é feita por um conjunto de funções que chamamos de funções executivas. Gente, o conhecimento das funções executivas, de novo, gente, o conhecimento das funções executivas vai ser fundamental para entender alguns processos, especialmente que encontramos na neurodivergência. Quais são as funções executivas? São memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. As três funções executivas, elas ditam como a gente organiza, vou voltar um slide para vocês verem, aqui, ó, os nossos processos mentais para controlar nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas emoções, traduzindo isso em comportamento. Memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva. E aí, vamos para a tela? Eu fiz aí um esquema para representar e falar um pouquinho de cada um deles. Tá? Memória de trabalho. O que vem a ser memória de trabalho? É tudo que você recruta em termos de memória para que você consiga seguir instruções a partir de uma certa demanda. Então, você tem algo a fazer e, para fazer esse algo, você tem que buscar vivências e experiências que você adquiriu. Quem consegue recrutar esses pensamentos, essas memórias, é a memória de trabalho. Então, quando a memória de trabalho é prejudicada, seja por uma substância química, seja por um hormônio, seja por uma situação de estresse, né, de medo, e a amígdala, gente, lembra da amígdala? Ela pode bagunçar muito essas funções executivas, mas voltando à memória de trabalho, se isso fica prejudicado, a execução de uma ação, seja ela simples ou, sobretudo, as mais complexas, ficam altamente prejudicadas. Essa é a memória de trabalho. Segundo, importantíssimo, controle inibitório.
Olha lá o que essa função executiva significa. Ela freia os nossos impulsos, ela resiste às nossas distrações e oferece uma situação na qual a gente pensa antes de agir. Então, esse fenômeno da função executiva do controle inibitório, ela responde muito à questão da infância e à questão da adolescência, porque esse controle inibitório ele passa, sobretudo, de novo, pelas regiões de tomada de decisão, né, o córtex pré-frontal, tanto um quanto o outro, e esse controle inibitório, muitas das vezes ele fica, vamos dizer assim, não é perturbado, mas ele fica prejudicado, por assim dizer, por uma situação que é uma situação óbvia, que é a questão do desenvolvimento da adolescência. Mas isso pode persistir em alguns transtornos, por exemplo. Né? A gente sabe que o controle inibitório, por exemplo, ele é uma das questões importantes no TDAH, por exemplo. E o terceiro, que é a flexibilidade cognitiva. Olha que habilidade importante, dá uma olhada na tela. Né? Mudar de estratégias quando alguma coisa não está acontecendo do jeito que imaginávamos, adaptar-se às situações na medida que você está tentando desenvolver aquela ação e ver aquela situação por outras perspectivas. Então, a flexibilidade cognitiva ela é muito importante e ela tem a ver com o repertório de soluções que você tem, que você adquiriu, e a educação é fundamental para isso. A educação, a partir das suas experiências, ela consegue oportunizar esse repertório para criar uma flexibilidade cognitiva para que na execução de qualquer ação, lembra que isso tudo que eu estou falando são as funções executivas do cérebro, que ele possa executar essas funções com excelência, com determinação, com resultado, e é tudo o que se espera quando se tem uma missão dada para vocês, para qualquer um de nós. Então o objetivo, eu coloquei no final do slide, é agir com eficiência e adaptar aos desafios. Isso é que a gente chama de função ou funções executivas do cérebro. Fiz questão de reforçar aí a memória de trabalho como aquela que consegue, né, como eu falei, tá, gente? Organizar, tá? Trazer todas essas questões num único lugar, num único momento, para que você tenha condições de resolver um problema. Muito bem. Agora, uma pergunta importante. Todos os cérebros são iguais? Todas essas funções que eu acabei de explicar para vocês, tanto essa regulação, né, feita pelo córtex pré-frontal, quanto agora as funções executivas, elas são absolutamente iguais para todos nós? E a resposta é óbvia, gente. É claro que não. É óbvio que não. Então, o que acontece, dá uma olhada no slide, né, aí entra o processo da educação como de mega importância para que tudo isso, né, seja visto e seja levado em conta no processo de ensino-aprendizagem. Né? Educar é trabalhar com cérebros diversos. Educar diversos em vários sentidos, né? No sentido da emoção que esse cérebro tem, em função desse processo de transformação que ele está passando, e educar acontece no meio disso tudo. Né? Tudo isso que é um entorno do processo de educação tem que ser levado em consideração. Então, educar não é um processo simples. Nunca foi, nem nunca será. Não adianta, né, desenvolvermos ferramentas que aparentemente vão solucionar muitas questões da aprendizagem, porque a educação traz em si uma complexidade. E essa complexidade ela passa por conta de uma situação que é simples. Quando a gente está em sala de aula, a gente imagina um cérebro recebendo esse discurso que está sendo feito. Acontece que esse cérebro que você está imaginando que esteja te ouvindo, ele não existe. O que existe são muitos outros cérebros, e é isso que a gente chama de neurodiversidade. Então, eu coloquei, não existe aluno padrão, não existe aprendizagem sem emoção, não existe ensino eficaz sem adaptação. Difícil fazer isso em sala de aula? Difícil. Mas nós vamos discutir nesse curso como que isso pode ser possível no módulo subsequente. Mas são frases-chave importantes para entender como é que funciona uma sala de aula e como é que atendemos a toda essa diversidade. E essa diversidade, botei depois agora uma imagem aí para vocês darem uma olhadinha, para vocês verem como essa diversidade é representada. Então, olha lá. A gente entra em sala e entramos aí nessa coluna de o que é esperado. Então, a gente espera uma atenção estável,
A gente espera um processo de aprendizagem linear, onde o aluno vai te acompanhar no seu ritmo, na sua linearidade. O aprendizado, ele acontece segundo um padrão e a regulação emocional, ela é previsível. Essa é a expectativa quando a gente entra em sala de aula. Mas o que de fato acontece? Muda a coluna aí, olha para o slide. O que pode acontecer, gente? A atenção ser oscilante ou a atenção ser hiperfocada. A questão do processamento, ele não é tão linear, ele pode ser intenso e depois ele recua, ele oscila também. O aprendizado, pensado de um modo padrão, não vai atingir todos os alunos, especialmente nesse momento do qual eu falo, né, quando a neurodiversidade ela é respeitada e tem que ser respeitada, e entendida e compreendida, e ela está na nossa sala de aula. Então, isso exige estratégias diferenciadas e a regulação emocional ela é muito variável. Então, esse é o universo que, de fato, a gente encontra numa sala de aula. Isso tem um nome. O nome disso é neurodiversidade. Neurodiversidade. O nome disso é neurodiversidade. Estamos preparados para lidar com isso? Eu espero ajudar vocês, sobretudo, ao longo desse curso. Obrigado, gente.